Oi, gente! Vocês estão bem? Gente, hoje nós daremos início ao primeiro episódio do nosso podcast Tesouro Cast. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos e é o início de uma jornada esperada de muito tempo. E eu estou muito feliz. A gente vai viver uma experiência maravilhosa e eu tenho a honra de receber no primeiro episódio a maravilhosa Eliane Alves. É algo assim que me lembra muito. A Bíblia diz isso assim, que os últimos são os primeiros, e é incrível. De verdade, nunca imaginei que você seria a primeira convidada desse podcast. Para mim é muito honroso, estou muito feliz. Obrigada por dividir a tua história com a gente. Obrigada por entregar a sua mensagem para as pessoas que estão do outro lado e que vão aprender muito através da tua história. Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, e para mim também é muito, muito gratificante estar aqui. Ser a primeira, né? Como eu antes fui considerada a última, hoje eu sou a primeira, né? Mas isso é para Deus, não é nem para mim. Tudo que está se passando na minha vida hoje é pela honra e glória a Deus, não a mim. Eu sou só a Eliane que Ele colocou para mostrar o que ele pode fazer, como ele pode honrar uma pessoa. E é gratificante estar hoje aqui no podcast da Lídia, de frente com a Lídia, que a Lídia faça mais calma as perguntas. Hoje vai ser desconto, porque em breve eu gosto de fazer perguntas um pouco mais profundas. E por que que eu gosto? Porque eu descobri que as pessoas escondem muito ouro. Eles decidiram deixar esse ouro escondido dentro do baú. E através dessas perguntas mais audaciosas, você vai nos entregar muito mais. Inclusive, você, Eliane, está me surpreendendo. E eu acredito que seja através dessas perguntas mais profundas, te colocando um pouco mais na parede, você agora decidiu dividir com a gente tudo isso que você tem aí. Só para que as pessoas entendam, o Tesouro Cash, ele nasceu com o intuito de trazer para fora aquilo que está dentro. Tudo que é talento, que é valioso, que você tem escondido dentro de você por algum motivo, por timidez, por medo, por não se sentir valorizado, eu, Lídia Santos, decidi, através do Tesouro Cast, dessas entrevistas, exatamente fazer isso. Pegar você e trazer para fora todo esse tesouro que você tem guardado e colocar aqui à disposição do mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso Tesouro Cast. Eliane, querida, vamos lá. Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam quem é Eliane Alves. Eliane... Fora daqui deste livro, quem que é Eliane Alves? Eliane, ela é uma pessoa que eu considero guerreira, porque ela nunca imaginou um dia estar aqui na Suíça. Estar aqui na Suíça foi propósito de Deus, foi Deus que me mandou para cá, porque Deus, o meu marido, foi Deus que me deu, porque a minha decisão quando eu decidi divorciar era não mais casar, era ser mãe e pai das minhas filhas, só. Tá. Então, assim, eu sou uma pessoa que... Por que você decidiu não mais casar dentro do seu coração? Porque eu sofri muito. Durante 17 anos, eu sofri muito. Quando eu casei, eu fiz do meu casamento uma bola de cristal. Eu fazia tudo pelo meu marido, eu fazia tudo pela casa. Mas essa bola de cristal, ela foi quebrada, entendeu? Quando eu estive grávida da Débora, o meu marido tentou me matar. E a minha filha, ela tinha 5 anos, eu acho, a Vanessa, porque a Débora tem 21, a Vanessa tem 27. Ela tirou a faca da mão dele, que foi até o pedreiro que encontrou essa faca quando ele foi fazer um muro da minha casa e ele encontrou. Então, assim, foi quando, nesse dia, eu disse para ele toda a minha história, o que tinha acontecido comigo, com o meu pai.
Quando eu contei a minha história para ele, ele calou e me pediu perdão. Mas já para mim já era tarde. Quantos anos você tinha nessa época? Não lembro. Eu casei e eu tinha 20 anos. A Débora tá com 21, eu tô com 47. Não lembro, não. Não pode fazer a soma. Tá bom, filha, pode deixar, tá? Não precisa gravar, não. Mas eu era nova, né? Porque Vanessa, quando eu casei com o pai da Vanessa, eu tava grávida de 4 meses. É só para as pessoas entenderem. Essas agressões, isso era no Brasil. Sim, seu primeiro casamento, o meu primeiro casamento. O pai das suas 2 filhas. Exato. Elas eram agressões constantes ou você simplesmente viveu esse episódio que ele tentou te matar? O tempo todo. E você... Era verbalmente, ele em palavras, e ele lançava as coisas. Eu e as minhas meninas, Débora, por exemplo, a Débora não foi uma gravidez esperada. Foi uma gravidez que veio, eu tinha um cisto e eu tomei um remédio. E esse remédio cortou o efeito da pílula e eu engravidei. Né? Eu engravidei, perdi o trabalho por eu estar grávida. E eu estava no processo da construção da minha casa, que eu sou uma pessoa, como eu disse, simples. No Brasil, eu trabalhava dia e noite num restaurante, porque eu amo cozinhar. E trabalhava na confecção. Antes eu trabalhava na confecção. Você trabalhava no restaurante? Você cozinha? Eu sim. Então você é especialista também aí? Isso. Olha, não sabia. Sim. Tô sabendo agora. Sim, eu sei. Eu faço muita coisa. Eu aprendi dos meus 6 anos de idade. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a tricotar, eu aprendi a costurar. Eu sei fazer uma roupa completa. Você é totalmente o contrário de mim. Lembra que eu falei que eu não sabia fazer nada? Mas eu aprendi tudo isso, não foi com minha mãe. Eu aprendi com a senhora, porque com 6 anos de idade, eu fui morar com essa senhora para cuidar dela e ganhar dinheiro para ajudar minha mãe em casa. Porque para matar a fome. Porque a gente viveu o processo de muita fome. Uau. Meu pai deixou a gente passar muita fome. Então, assim, eu com 6 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Sério? Eu trabalhava e o dinheiro ia para poder minha mãe pôr. Eu tava ali na casa daquela mulher, eu comia. Eu tinha minha comida. Você trabalhava com 6 anos na casa de uma pessoa? Sim, eu cuidava dessa senhora, fazia companhia com ela. Eu levantava de manhã, arrumava a casa, tomava café, tomava banho, ia para a escola. Quando eu voltava, eu varria o terreiro, depois eu ia aprender a fazer crochê, tricotar, a costurar, fazer bolo, fazer doce, fazer compotas de extrato de tomate, essas coisas. Eu ia aprender com ela. Então aí a gente entende essa passagem bíblica que ele fala assim, que todas as coisas cooperam. E por esse motivo, a gente deve dizer, em tudo, a gente tem que dar graça e encontrar um motivo de dar graça. Talvez quando você está vivendo isso, quando você fala assim, eu com 6 anos eu comecei a trabalhar, né, na época para você, isso seria um horror, né? Só que agora você me contando o seguinte, olha, aí eu tomava café, aí eu ia varrer o quintal, eu ia fazer doce, você ia fazer o que mais? Você aprendeu a fazer. Tudo que eu sou hoje foi a mãe Sica que me ensinou. Olha isso, se eu tivesse ficado na casa da minha mãe, eu estaria apanhando, eu estaria só passando tudo que meus irmãos passou, não tinham de comer e não sabia nada. Então hoje tudo, até a varrer o chão foi ela. Minha mãe não me ensinou, porque a minha mãe ela era só espancada. Minha mãe só vivia, ela escondia. Minha mãe escondia debaixo de mesa, assim, entendeu? Então assim... Ontem eu chorei horrores, gente, ouvindo a história. Ela me mandou um áudio de 15 minutos. Eu quase morri de chorar. Falei, ainda bem que foi hoje. Que eu não sabia. Então, o que eu quero dizer para vocês, que eu estava até dizendo assim, que eu estou muito honrada e feliz, honrada, me sentindo assim, agraciada da parte de Deus pela escolha que Ele fez
de me colocar nesse trabalho. Eu estou realmente muito feliz. Por quê? Porque eu vejo que é um trabalho que Deus se agrada. A Eliana, eu conheço a Eliana, já tem... Deus trabalhando. Eu tenho mais de 6 anos. Oxe. Trabalhando em 2017, nós estamos em 2025. Pronto, dessa época. Eu nunca imaginei que essa mulher estaria assim, fazendo o que ela faz hoje. E tão pouco sabia da história dela. Então, olha quão forte é. A gente convive com as pessoas, a gente está ao lado das pessoas e a gente não sabe 1/3 da história das pessoas. Então, o que a gente vê é muito raso diante dos nossos olhos. É muito raso. Então, as pessoas, elas têm tesouro dentro. Então, quem convive ao lado da Eliana não imagina o poder que essa mulher tem. Então, você vê ela sentada aqui falando com essa desenvoltura, você acha que ela está sendo treinada há séculos com isso. Não, mas simplesmente isso já existia dentro de você. Eu estava sendo calado. Eu tô sendo eu sou eu. Eu sou eu aqui, entendeu? Só sou hoje uma Eliane que não tem nenhuma nuvem negra dentro, entendeu? Porque isso eu falo com toda a certeza. Eu não sou aquela Eliane do ano passado. Uau. Quando Deus me curou, quando Deus me libertou, eu senti que parecia assim que estava arrancando o meu corpo do meu corpo. Totalmente, Dentro do teu espírito você sentiu alguma coisa diferente está acontecendo. É diferente. Eu não sorria. Você não lembra? Eu não sorria. Nossa, eu tava conversando com o Guilherme. Já tá gravando? Tá, eu tava dizendo, antes eu não me calava pra ninguém. Tudo que me falava, às vezes, pra mim era agressão. Eu rebatia. Eu não rebato. Minha filha Débora. A história minha de Débora tem 6 anos, né? A história minha e dela aqui. Para eu falar de Débora, me doía. Eu não gostava de vir para a igreja. Ver ali os adolescentes, as crianças. Pais, né? Com os pais. Isso doía, isso me massacrava. Não me massacra mais. Débora viajou comigo para Portugal. Inclusive, gente, Débora é uma menina linda. Pensa numa garota bonita. Lindíssima, viu? É a minha fotocópia. Dizem que quando eu era... minha mãe fala que ela é minha fotocópia. Só o gênero, que não é meu. Talvez. É do pai. Eu acho que ela tem essa postura, assim, de uma mulher que sabe o que quer, sua também. Mas em outras relações ela é bem... Mas assim, então assim, hoje é gratificante, você entendeu? Deus disse que quando ele disse que ia trabalhar, ele deixa eu trabalhar, porque ele ia trabalhar perfeitamente, ele faz perfeitamente, porque Deus é perfeito. Débora, nós tivemos a conversar esses dias, ela virou para mim, mãe, não importa, se a senhora não vai me ajudar, não tem problema, mas eu não quero que a senhora esqueça, eu te amo assim mesmo. Você sabe, há 5 anos atrás, o que eu ouvia de Débora era tão horroroso, era tão terrível, me machucava tanto. E hoje ouvir o que eu ouço dela, todo mundo da família ouve assim, entendeu? Porque ela precisa de socorro, ela foi procurar socorro, mas ninguém quer socorrer, porque ela precisa passar pelo deserto sozinha. Ela tem que entender, foi a escolha dela. O caminho que ela traçou, é ela que tem que passar por ele só. Quantos anos você tem, Eliane? Eu tenho 47. Você tem 47 anos. Uhum. Quando que você me conta aí, assim, a raiz, né? Quando é que você percebeu que você estava perdida? Por exemplo, você é cristã, não é isso? Você é cristã, você é batizada, você se relaciona com as pessoas, né? Congrega. Mas quando que você deu assim um choque na sua cabeça e entendeu o seguinte, olha, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou bem, mesmo
com esse status de cristã e de uma mulher que tem uma família, que é casada, que tem seus filhos e que congrega. Me conta essa trajetória. Foi em 2013, eu estava saindo do trabalho. Eu trabalhava num restaurante durante o dia, de manhã. Eu terminava às 3, eu ia para casa. 2013. Eu ia para casa, tomava um banho, descansava meia hora, porque às 4h30 eu pegava no outro. E o outro eu terminava às 4 da manhã, que é um restaurante aberto, que enquanto tá tendo churrasco, que tá tendo pessoas, eu continua, entendeu? Então não tem hora para fechar. Eu poderia estar ali até às 6 da manhã, se tivesse pessoas. Então, eu muito cansada. Eu ia para casa, eu sabia que eu não ia ter o marido lá, porque eu tinha posto ele para fora de casa. Porque eu estava no meu trabalho, chegava nos meus ouvidos, seu marido tá ali bêbado, seu marido tá com as suas filhas no carro, num barzinho bebendo, seu marido tá com outra mulher. Eu dizia, eu não posso sair daqui atrás dele, eu não posso ir fazer nada, porque eu estou aqui para ganhar o sustento da minha filha. Se eu sair daqui, eu perco meu trabalho, eu vou perder o sustento da minha filha. E o que eu lutava era para minha filha não passar o que eu passei. Entendeu? Porque eu queria que a minha filha tivesse o de calçar, o de vestir, o de comer. Porque é muito triste você pegar um prato. Deixa vamos só trazer aqui o raciocínio para a gente poder, lá mais na frente você vai entender a minha pergunta, tá? Esse aí é o meio, né? Lá na sua infância, você viveu coisas que você considera que teve traumas e consequências muito graves. Então, quando é que tu saiu dessa bolha da infância e chegou no teu casamento? Você teve fases assim, altos e baixos? Mas ou qual você estava bem no seu casamento? primeiro casamento? Não, o meu primeiro casamento foi um refúgio. Eu quis sair de dentro da casa da minha mãe para sair daquele sofrimento, entendeu? Eu poderia ter ficado... Você quer falar sobre o sofrimento que teve no seu... Sim, hoje não me machuca. Você pode falar? Sim. Então, se quiser falar, qual que era esse sofrimento que você fala na sua infância, na casa dos seus pais? O que... Quando eu, com 6 anos, eu já via, né, já sabia o que era um bater, né? A gente já entende, a criança já entende tudo. Então, assim, minha mãe era espancada. Você presenciava tudo isso? Sim, eu tocava na frente dela para ele um dia jogou o copo, acertou, quebrou, foi em mim. Eu puxei ela para não acertar o tiro. Então, assim, meu pai judiava muito, batia muito. A minha mãe ia trabalhar com a boca quebrada, sabe? Ia pro trabalho com a boca inchada. Então, eu fui presenciando. E minha mãe, eu julgava minha mãe, porque eu falava assim... Mas as agressões não eram diretamente a você? Você só presenciava, ela não chegava até a ti fisicamente? A mim, ele empurrava em mim, por quê? Porque eu pulava para defender, eu ia defender minha mãe. Agora, a me tocar, a me abusar, você entendeu? Quando eu comecei com meus 12, 13 anos, ele começou a me olhar com olhares diferentes, ele começou... Tanto quando eu fui morar com... Quantos anos? Com 12, 13 anos. Ele me olhava com olhares diferentes, ficava querendo... Ia no meu quarto, na beira da cama. Você tá falando do seu pai? Do meu pai. Meu pai. Biológico. Uhum. Então, assim, ele vinha. Só que eu dormia... Eu decidi dormir do lado atrás do meu irmão. Eu já dormia vestida de roupa, de calça. Eu sempre... fazia um barulho para poder não afastar. Quando foi nos 14 anos, já começou a piorar. Ele não deixava eu estudar. Eu estudava à noite, meu irmão com 10 anos tinha que ir para a escola comigo. Eu não fazia nada se o meu irmão... Eu não tinha amizade, eu não tinha namorado, eu não podia namorar. Eu não podia ir numa piscina. Eu trabalhei numa casa que... A mulher, ela era sócio do clube e ela me colocou como se eu fosse filha dela, para poder eu ir. E ele foi me buscar lá. E
quando eles conheciam, sabia dele, visou. E eu saí pelo fundo, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vesti minha roupa, enrolei numa coberta e toquei atrás do guarda-roupa para não apanhar. Mas apanhei esse mesmo. Mas eu sabia por que eu estava apanhando, mas a minha mãe não sabia. Minha mãe achava que era uma proteção de pai. A minha mãe não sabia. Por quê? Porque eu me calava. Porque ele sempre ameaçou. Se eu falasse alguma coisa para minha mãe, a minha irmã era bebê. Ele podia fazer alguma coisa com a minha irmã, ele podia fazer alguma coisa com meus irmãos, o mesmo com a minha mãe. A ameaça dele era essa. Que ele faria alguma coisa. Exatamente, então aonde ele me fazia calar. Um dia eu adoeci e eu fiquei em casa. Eu estava muito gripada, minha mãe foi trabalhar confiando no seu esposo que ia cuidar das filhas. Exato. E o meu avô nunca avisava quando vinha de Goiânia para nossa casa. E o meu avô pegou ele em cima de mim. Ele já estava pronto a querer me abusar. Uau. Isso meu avô me contou porque eu estava dopada, ele me dopou. Ele fez um chá e colocou remédio, porque ele me dopou. Ele tirou minha roupa e eu não vi. Meu avô me tirou de lá. Só que meu pai não trabalhava. Meu pai sempre arrumava uma de ficar em casa. E minha mãe tinha que sair para trabalhar. Eu trabalhava para poder ajudar minha mãe. Só que minha mãe, os patrões dela era muito rico e ia mudar para Brasília. E ofereceu um bom trabalho para ele, como chofer e tal. Uhum. Só que minha mãe decidiu ir primeiro com a bebê. Porque foi a decisão dos patrões que tinha que arrumar um lugar primeiro. E você ficou? Exato. Confiando no marido, que achava que era bom. Até aí você ainda não tinha contado para sua mãe que isso acontecia? Não, eu nunca contei. Nem quando ele foi um dia no meu trabalho e disse para os meus patrões que ele amava eu como mulher. Que ele não sentia nada pela esposa dele, mas ele amava eu como mulher. E eu estava escondida, porque ele estava bêbado, e eu estava escondida. Porque os meus patrões falaram que eu já tinha ido embora. No dia na rodoviária, eu chorei. Eu chorei nos pés da minha mãe, para minha mãe não deixar a gente, para ela levar nós junto. E ele me bateu na frente da minha avó, lá na casa da minha avó. Minha avó morava a poucos quilômetros da rodoviária. Só que a minha mãe não sabia o motivo porque eu estava chorando. Ela veio saber de tudo quando ela foi e voltou. Porque a minha mãe ficou lá, eu creio que acho que foi um mês máximo que ela ficou lá em Brasília, nesse lugar. Porque eu fugi de casa. Porque eu cheguei do trabalho estava muito cansada. Eu ia fumar comida para os meus irmãos, para ele e para mim. E nesse dia ele não estava, ele chegou meio bêbado, ele não estava muito bêbado. E esse dia ele abusou de mim. Ele me fechou dentro do quarto, na cama da minha mãe. Ele abusou de mim a noite toda. E quantos anos você tinha? Eu já tinha mais de 15 anos. Eu tinha 15 anos, estava para chegar aos 16 anos. Então, com 16 anos... Não era dizer... Eu tinha 15 anos e ia chegar aos 16. Porque quando eu fui em Goiânia, na família que eu estava, eles não pôde ficar comigo por eu ser de menor, entendeu? Mas acho que faltavam uns 3... Passada. Para fazer 16 anos. Ele abusou de mim a noite inteira. Passada, gente. Como é que a gente faz? A gente continua? Ele abusou de mim a noite inteira e eu não pude fazer nada. Porque eu não podia gritar, eu não podia fazer nada. Por quê? Porque meus 2 irmãos estavam ali do lado. Ele ia fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, o momento que Até os 16 anos você não se lembra de nada ter acontecido, ele só tentava. Não, exatamente, nos 15 anos, quando eu tinha 15 anos, foi quando ele... Fez de verdade. Foi quando ele fez de verdade. Foi quando... A minha mãe não sabe disso. Eu disse pra minha mãe que o que ela vai descobrir? Coisas que eu me calei. Porque eu julgava minha mãe, falava assim, mãe, pega meus irmãos, vamos pra casa da minha avó. Ela, mas minha filha, seu avô não tem condições. Eu falei, mãe, vamos pra casa. Mas era assim que eu falava, você entendeu? Eu fiz isso. Na escola, tivemos um trabalho de escola. E no trabalho lá, nós íamos fazer um teatro. E eu vi nesse teatro uma oportunidade de abrir os olhos de alguém. Porque era maneira de eu pedir socorro para mim. Então, nós sentamos no grupo e eu escrevi o texto. Até passava no Brasil antes um programa, eu não lembro o nome. Desse programa, mas nós fez igual. E eu era
a filha estrupada pelo pai. Eu escrevi a minha história, tentando que alguém me percebesse e socorresse. Você que criou a história? Da minha vida, eu escrevi. A peça que nós fizemos foi a minha vida, para poder ver se alguém... sabia, né? Só minha colega, minha amiga. A minha melhor amiga foi a que entregou a carta para minha mãe. Que na carta eu dizia para ela tudinho. Por que eu saí de casa, o que estava se passando, há quanto tempo. Eu disse tudo para ela na carta. Nesse dia que ela pegou a carta, ela nem ficou com a carta, porque ela chamou minha avó. E esse dia ele pôs a cachorrinha que eu tinha na minha avó tinha problema de coração, ela passou mal, e ele, nessa oportunidade, pegou a carta. Seu pai já morreu, né? Morreu, tem 3 anos que ele morreu. E você já chegou a falar com ele sobre o assunto depois disso, da Eliane? Eu antes, quando eu não estava curada, eu falava que eu tinha perdoado, mas me diziam que um perdão nunca é dessa maneira, que não é perdão. Que eu falo assim, eu perdoei, mas eu não quero perto de mim. Tanto quando eu fui no Brasil, mas o meu esposo, eu não quis ir na casa da minha avó, porque a minha avó não estava lá, que ela morreu. Ele estava, e eu não queria ver ele, porque ele era abusivo. Mesmo no telefone, um dia eu tentei conversar com ele, ele veio falar mal do meu esposo, então eu não quis. Então assim, perdoei, Senhor, leva o meu perdão a ele, mas eu não quero ter convivência. Então, até esse momento, eu ainda sentia o trauma, eu relembrava dos abusos. Então, ficou assim, eu não ligava nem nada. Ele ficou doente, ele ficou encamado, ele foi parar no UTI. Eles arrancaram o pedaço dele assim, ele fazia biópsia dele todos os dias. Minha mãe foi no UTI visitar ele. Minha mãe disse para ele que se ele... Então, ele não conheceu essa nova Eliane, né? Não, ele morreu tem 3 anos. Antes que você... Que eu mudasse, que eu chegasse nele e falasse para ele que eu perdoei. A minha mãe foi no UTI e disse para ele, libera o perdão pro seu filho, eu vou ligar por câmera e você pede perdão para eles Eliane, te perdoar, mas ele não quis. Em que você hoje, com esse teu olhar, entendendo, recebendo essa cura, vivendo essa graça de Deus, você agora de fora, qual é o teu olhar para essa Eliane lá desse passado? Em que você acha que tudo isso afetou a sua vida? O que você foi impedida ali desse episódio para a Eliane até 2 anos atrás, vamos dizer? 1 ano atrás. Bom, eu acho assim, que eu calar, eu ter medo, eu era uma pessoa que eu protegia muito, porque eu sou uma pessoa, uma mãe, uma esposa, eu sou muito protetora. Verdade. Eu gosto de muito ajudar. Só que isso em relação dentro da casa da minha mãe, isso me matou. Matou minha infância. Então, hoje você explica, dentro de você entende assim, essa reação que eu tinha de domínio das minhas filhas, né? De proteção ao extremo, que talvez você pensa que seria proteção, no inconsciente está ligado a esses episódios que você viveu. Com certeza, porque, né? Que interessante. Porque até aqui eu protegi a minha filha. Eu lembro que eu fui com a Vanessa para fazer uma mamografia. Eu entrei e eu ficava olhando o médico fazer a mamografia. Eu olhava os movimentos do médico. Tá? Isso tudo afeta. Só para a gente entender que a gente está falando aí da tua trajetória toda, lá da tua infância até aqui. Hoje você está com 47 anos. E você acabou de escrever esse livro, que esse livro vai ser lançado agora dia 5, não é isso? Vamos lá. Então, me explica, me diz assim, aonde foi o clique que você pensou assim, eu não estou bem, eu preciso me descobrir. Você se descobriu faz poucos dias, né? Entendeu que existia algo preso. Aí, onde foi que você pensou o seguinte, eu preciso trazer para fora uma mensagem? O livro, eu já com 19 anos, eu pensei em escrever, mas não tinha condições, porque... E o que você pensava em escrever com 19 anos? A minha história. Mas com 19 anos você queria escrever o que da sua história? O que está escrito no livro.
já Sim, tinha a ver com os abusos, sim, então. sim. Então você, com 19 anos, já queria trazer uma mensagem, aí uma luta contra abusos. Sim, porque eu achava... doméstico mesmo, entre famílias. Porque eu achava, para mim, naquela época, tudo que eu vivia, aquilo eu achava que tinha que ser escrito, que tinha, o mundo deveria saber. Eu procurava uma ajuda de toda maneira, então eu achava que eu escrevendo um livro, alguém poderia me ajudar, alguém poderia me socorrer. Era isso na minha cabeça que eu pensava. E é verdade. Eliane, olha só. Esse livro, o nome dele é muito forte. Agora, ouvindo a tua história, a gente vai entender por que o nome é Superação. Quando você escreveu esse livro, qual é a emoção que você passa para ele? Qual é a mensagem mais forte que você gostaria que alguém que está do outro lado, que está te ouvindo agora, que ele entenda? Qual é a mensagem principal? A intenção do seu coração? É que o que eu penso mesmo, assim, vou dizer, é que a pessoa, quando lê o meu livro, eu acho que ele vai se identificar. Se a pessoa passa, ou passou, ou está passando. Porque eu sei que existe aqui dentro da Suíça muitas mulheres que passam pelas mesmas coisas. Há mulheres até casadas que passam. Médicas, tem médicas que passam pelo que eu passei. Entendeu? Que a gente não pode calar. Entendeu? A gente tem que seguir em frente, porque assim, você não tá só. Porque primeiramente é Deus. Eu no meu livro, eu sempre clamei a Deus. Mas o medo, a maior parte, o medo andava comigo. Ele era mais forte. Era mais forte. Eu sempre, olha, só pra você ver, eu com 8 anos, a todo domingo que eu conseguia ir na igreja, eu aceitava Jesus. Eu falo, por que Senhor, eu te aceitei. Eu ia na casa, mas o Senhor não me ajuda. Eu murmurei muito. Às vezes, até pouco tempo, falava assim, eu murmurei tanto que Deus me abandonou. Mas tudo te trazia uma ansiedade, né? Era uma tristeza Sim, eu profunda. queria sair do sofrimento rápido. Porque os meus sonhos só caía. Porque eu, no meio de tantas meninas lindas, que eu achava super linda, eu era aquela morena ali do cabelo todo de molinha, eu fui chamada para desfilar no desfile da festa da cidade, entendeu? Eu fui chamada pelo teatro, eu fui chamada pelo Teatro de Goiânia para ir trabalhar lá, fazer teatro. Ele trancou. Ele não deixou. Sempre tinha alguém pedindo você cumprir sua missão. Exatamente. Né? Sempre era ele. Eu queria estudar, fazer faculdade. Dentro da casa da minha mãe, era a única que queria fazer uma faculdade. Eu queria ser estilista. Entendeu? Eu queria ser alguém no mundo. Uau! Você entendeu? Que lindo! Então, assim, todos os meus sonhos foram, assim, quebrados por ele, sabe? Principalmente naquela noite. Naquela noite, quando aconteceu aquilo, a vizinha, que era dona da casa, ela escutou. Só que ela não teve medo de ir lá. Ela pegou, saiu lá fora, eu já estava lá fora chorando. Eu vesti minha roupa, peguei minha bolsa e saí. E ela me ajudou a esconder. A única coisa que eu pedi a ela foi para ela ficar de olho nos meus irmãos até minha mãe chegar. Porque eu saberia que minha mãe ia voltar. Eu passei a noite inteira no meio do mato, na BR. Sabe que é uma BR? No Brasil, na BR-52. A noite inteira. E com medo de cobra, com medo de parar um carro, alguém me pegar e continuar o abuso, ou alguém me matar. Então, como é que você se sente hoje, agora podendo falar disso abertamente? E eu entendo que você agora abraçou isso como uma missão. Exatamente. É isso que eu percebo, que a mensagem do seu livro, ela é realmente a tua missão. E essa vai ser a tua mensagem, defesa contra, né, defender aí mulheres e jovens, pessoas que vivem abuso, não importa qual seja ele. Exatamente, temos que vencer o medo, abrir os olhos e lutar, porque se você... Qual que é seu próximo passo?
O meu próximo passo? O que A partir de agora, Eliane agora é escritora, Eliane, bem resolvida, já está em contato com a filha, o marido está apoiando, está aí, é uma nova realidade para você agora, você ainda não está entendendo o que está acontecendo, mas dentro do teu coração, o que você deseja a partir de agora? A partir do dia 5, eu quero... você vai estar exposta aí para o mundo entregando essa mensagem. O que você espera? Eu quero alcançar pessoas. Quero que pessoas vejam em mim o que é que a cura, vamos dizer a cura. Quero que elas vejam em mim que a força que elas podem também vencer. Você entendeu? Então, eu acho assim que eu quero palestrar. Quero palestrar para milhões de pessoas, levar hoje a minha coragem, que eu não tinha atrás, porque hoje eu tenho coragem para encarar o mundo. E você pode falar para as pessoas que vão te ouvir qual foi esse caminho que você trilhou e qual foi o teu maior incentivo, como é que você fez para encontrar, que às vezes as pessoas que estão do outro lado se identificam com essa história. Mas muitas pessoas estão presas em seus problemas e nas suas teias de problemas, assim, às vezes que para quem está fora é pequeno, mas para quem está vivendo é grande e ele não sabe como ele faz para sair. E você talvez poderia ter essa resposta, né, trazendo para cá. Qual foi assim o início? Quem te deu esse incentivo? Por onde você começou? Qual foi a primeira coisa que te deu um clique assim, vou mudar minha vida? Depois da cirurgia, eu decidi mudar minha vida. Quando eu saí dos meus 200 quilos... 200 quilos. Eu decidi mudar minha vida. E, primeiramente, Deus. Que eu percebi que Deus nunca me abandonou. Ele só estava calado. Por quê? Porque eu murmurava muito. Muitas vezes eu tentei me pular da minha janela, da minha casa. E, assim, eu vivi muito só. Eu não tinha ninguém. As pessoas certas, eu falo, Deus sempre fez isso comigo. Deus sempre tirou aquele que não multiplicava. E Deus sempre colocou aquele que tinha a resposta certa, a palavra certa. Uau. Você sempre, quando eu chego na igreja, você me abraça, você só me dizia palavras que me levantavam, entendeu? No meu trabalho, conheci a Amanda descia do carro. Ela já estava atrasada para ir cuidar das crianças. Ela ia lá, me abraçava e me dizia alguma coisa. Então, assim, eu digo assim, você leva uma facada de manhã, mas à tarde você é cheia de flores. Deus te dá o melhor, que é o abraço. Porque eu falo que o abraço, ele cura qualquer dor, cura até uma depressão. Ai, que verdade. Um dia, quando começou a minha história com a Débora, aqui na Suíça, eu dentro do bus, eu chorando, eu pensava em me pular da ponte. Eu estava passando na ponte Odeon. Uma mulher do nada ali saiu de dentro do banco ali, veio e virou para mim e falou assim, eu não te conheço, mas Deus está me pedindo para te abraçar. Uau. E aquilo me curou, porque eu parei de chorar, me curou. E uma mulher que você não conhecia? Não conhecia. Então, e ela é sembrante, é muito sembrante, é engraçado como Deus trabalha na minha vida. Ela é muito sembrante a Ivonete. Porque Ivonete, ela é minha mãe. Eu falo, ela é a minha mãe. Porque a Ivonete, ela vai pro Brasil, ela fica lá 6 meses. Nesses 6 meses, ela liga pra mim os 6 meses, todos os dias. Ivonete liga pra saber se eu tô bem. A Ivonete, a Ivonete é a pessoa que ora por mim. Porque chorando na mesa, na sala da minha casa, ela virou pro Vitor e falou que ela tem eu como filha. Eu tô indo pro Brasil, você cuida da minha filha. Uau. Então, as pessoas certas que Deus coloca, você entendeu? Que maravilha. É onde... Então, o ano passado eu tive a última decepção da minha vida. E esse foi um baque bem forte. Nesse baque, eu falei assim, não, chega. Eu vou pôr minha voz no mundo. Eu vou me abrir, eu vou sair dessa prisão, vou deixar de
de ficar muito abraçando as pessoas, Agora, porque eu preciso ser abraçada. Entenda que você vai ver que eu sempre estou falando isso e você está me dando uma resposta para isso que eu estou falando. Olha só, quando eu vejo as pessoas muito dentro, cheio de ansiedades, uma tristeza que ele não sabe de onde vem, eu tenho percebido com a experiência de 2020 até aqui, ouvindo pessoas todos os dias, ouvindo história de pessoas, ouvindo relato de pessoas, aconselhando pessoas, o que eu tenho percebido é que todas essas ansiedades, essas depressões, essas frustrações, está ligado à pessoa não viver a sua missão de vida. Você é uma resposta dessa para mim. Por quê? Porque eu percebo o brilho do teu olhar, a tua pele mudou, o teu cabelo mudou, a tua postura mudou, a tua fala. Então, transmite uma outra energia. Quando você decidiu colocar a sua voz no mundo com a intenção de ajudar pessoas. E você pode ter certeza, Eliane, que a sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ter certeza, embora você nem vai saber disso. Porque muitas pessoas vão ler esse livro e não vão te falar. Porque de 400 livros que eu vendi, eu devo ter aí 100 retornos de pessoas. E cadê os outros? Muita gente não vão te falar. Ou vai te falar 6 meses, 1 ano, 2 anos depois que ela já está lá em cima, você vai ouvir ela dizendo para uma outra pessoa em outro lugar que você fez parte da vida dela, mas às vezes não vão te contar, mas vou te falar, não é em vão. Não. Uma vez que você decide colocar a sua história, a sua dor, a sua experiência na mesa, à disposição, para o crescimento de alguém, sua vida nunca mais será a mesma. Sim, só isso que eu quero te dizer. Porque o meu livro, ele é para alcançar as pessoas, para as pessoas se curar, para poder as pessoas se identificar. Não é para eu ganhar, para eu ficar rica, ou para eu crescer. E como é que você está se sentindo agora nessa posição aí de entrevistada, de Meu Deus, Eliane maravilhosa? Nossa. Tem até assessoria, vocês não estão entendendo. Nossa, eu sou chique último. Como é que você está se sentindo? Você está gostando disso tudo? Você está dizendo, eu não quero mais outra vida? Como é que você está? Nossa, conta pra gente. Eu não acredito, eu falo que às vezes eu tô sozinha, eu falo assim, Deus, é verdade, o Senhor tá me fazendo isso mesmo, eu tô vivendo isso, nossa, aquela menina que, gente, ela aquela é muito menina chique, que passou a maquiagemzinha dela, tô vendo assim, refletindo assim, lilazinho aqui, combinando com a blusa, o que é isso? Pois, viu, a minha maquiadora, ela é um espetáculo, eu amei, já não vou sair. Já estou trocando. E o cabelo, Jesus! Que incrível, que incrível. Então, assim, maravilhoso. Você quer deixar uma mensagem para quem está te ouvindo? Uma mensagem para alguém que está trancado? Imagina que existe uma pessoa que está trancado, que está sentindo uma dor, um vazio, uma tristeza. Uma mulher que talvez ela tenha 30 anos, vou imaginar aqui, ela tenha 30 anos, 35 anos, e ela está vivendo uma dor e ela não sabe nem de onde vem essa dor. Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa? Que primeiramente a gente procurar Deus, entendeu? Que eu acho assim, nós devemos falar com Deus, porque Deus ele é médico, ele é advogado, ele é tudo. Então ele é o dono da cura, entendeu? Uau. Não foi psicólogo. E olha que eu passei por muitos e eu não consegui ser curada. Uau. Então é Deus, o psicólogo, é Ele que vai te curar. E não calar. Nós mulheres, tanto homem ou criança, né, que existe abusos de criancinhas, não calar. Deus, Ele deu a nossa boca, Ele deu a liberdade para a gente falar. E se você fala, você vai ajudar o próximo, porque se eu não tivesse calado, outros abusos que aconteceu dentro da minha casa, depois de mim, não teria acontecido. Então, não calar, e correr atrás dos sonhos. Porque tristeza, mágoa, dor, depressão, isso não faz parte da gente. Porque Deus não fez nós para viver isso. Deus nos fez para viver no paraíso.
Uau! Eliane, muito obrigada por dividir com a gente a tua história. Obrigada de verdade. Eu estou muito me sentindo honrada e feliz. E vamos para um próximo passo, tá bom? Para a gente finalizar, se você quiser fazer um convite para as pessoas no dia 5. Olha, quero apresentar para vocês o meu livro. Esse aqui é o meu bebezinho, é a minha história e eu creio que vocês vão se identificar na minha história. É a superação. Depois de um podcast, o livro, o lançamento no dia 5, aqui mesmo na livraria da Lídia Santo. E eu convido todos vocês para vir conhecer a minha história, a história da Eliane, a nova Eliane, que hoje ela reviveu, ela está vivendo uma nova vida através da mão do Senhor. E é isso aí, pessoal. Vocês acompanhem os próximos episódios. Em breve já tem o 2º episódio com história incrível, impactante. Essa é a missão do podcast, trazer para você tesouros escondidos que pode ajudar a sua vida também, tá? Acompanhe a gente. Em breve está disponível no YouTube para você assistir todo o episódio.